Pessoal, mais uma vez, boa noite, né, a todos que estão aqui. A gente está realmente, nós voltamos no 220 da Extravaganza. Eu tenho certeza que nunca mais será a mesma coisa a partir desse momento. A Herbalife, a nossa vida, foi realmente impactada de forma extraordinária, né? E eu gostaria, antes da gente começar, né, hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a extravagância. Vamos sim fazer a nossa aula baseada no treinamento da Leslie e assim nós vamos dar sequência ao à nossa formação de anfitriões profissionais. Inclusive, eu fiquei apaixonado por toda a mensagem da extravaganza, que é você se tornar um profissional, né? Não um profissional na Herbalife, porque Herbalife é um veículo. Você se tornar um profissional no método de trabalho, no modelo de negócio que você trabalha, né? Estou aqui no Rio, por incrível que pareça, tá um frio danado. É bom que a gente está se adaptando, né? Estou aqui com o meu, como diz o Fábio também, o Fábio não sabia o que dizer, o que que era isso aqui. Sei lá, que é, meu xará? Isso aqui é o quê? Daniel Henriques Poderoso, isso daí é uma manta. Manta, isso aí. É qualquer coisa. Isso aqui, o melhor de tudo, isso aqui é um reconhecimento de uma qualificação, né? De novas pessoas. Então, antes da gente começar, eu gostaria de ouvir aqui algumas pessoas. Vamos começar aqui. Quem é o novinho que foi para Extravaganza? Tem algum novinho que foi pela primeira vez para Extravaganza internacional? Tem algum aqui? Rosana, me ajuda aí se você conhece alguém que está aqui, um novinho que acabou de qualificar para e foi para a Extravaganza, sua primeira Extravaganza internacional. Eu acho que Daniel, os, hum. tem gente nova, novo supervisor, mas que foi para extravagância, não. Estão aí sedentos para receber. De quem Ah, que for, maravilha. E os que e quem chegou desta e quem foi para a Extravaganza? Não tem nenhum ainda na sala? Como tem que Daniel estão? Crichel. Oi? Tem Daniel Crichel aí. Daniel Cristiel. Então, Daniel Cristiel, Eu? conte pra gente primeiro. Isso de forma, obviamente, resumida, porque não tem como a gente contar tudo, mas em 3 minutos, como diz o nosso grande mentor Jaime Cosma. Inclusive, eu tô aqui lembrando dele aqui, ó, tô aqui, ó, com os docinhos que ele mandou pra gente, ó, lá de Jerusalém. Ele não nos deixa esquecê-lo. Mas nos conte aí, desde a preparação, rapidamente, em 3 minutos, a decisão e aí a sua ida, né? Você chegou exatamente para o treinamento, você chegou antes, e o que você trouxe, uma palavra do que você trouxe da extravaganza. Em 3 minutos. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu tenho uma gratidão muito grande por esse grupo, por todas as pessoas que compõem a Vida que Sonho, é uma grande família. Eu estou muito feliz, Daniel, porque há 14 meses atrás, vocês sabem o que aconteceu comigo, e se não fosse a Herbalife me dar o suporte, todo esse trabalho maravilhoso de liderança. Eu perdi a minha casa na enchente no sul. Muita gente veio me abraçar, me agradecer pela minha história, pela minha força, pelo meu incentivo e dizer, Daniel, eu gostaria muito de te conhecer e essa extravagância valeu por poder te dar um abraço. Então, isso para mim não tem preço. O reconhecimento dos amigos, dos colegas e a Herbalife como empresa, que a gente pode começar uma vida do zero. Eu comecei com R$ 24, gente, há 14 meses atrás, meia lata de chá e meia de shake.
e eu me deparei num aeroporto, numa viagem internacional. Eu levantei as mãos para o céu e agradeci ao Senhor, porque Ele me abençoou com tudo. Ele deu providência de passagem, o convite, a hospedagem, e algumas coisas que estavam dando errado começaram a dar certo. Foi tudo perfeito. O treinamento, gente, mostra que a gente precisa se qualificar cada vez mais. Eu cheguei na quinta-feira de noite, Daniel, para estar no treinamento. Na sexta-feira de manhã, bem cedo, me qualifiquei para uma sessão de liderança, graças ao incentivo da Martinha, que me ajudou até o último dia, disse que eu podia estar lá e eu me qualifiquei. Eu fiquei muito feliz em ouvir o Eric, que ele explicou como contar a história de forma objetiva e sucinta, trabalhando 5 tópicos, e a gente treinou, e foi assim sensacional. E teve umas partes bem divertidas também da minha trajetória. No final, gente, tinha que pagar a bagagem extra. E eu, como já estou preparado para tudo, eu digo, olha, eu vou economizar porque eu vou comprar produto na volta. Eu digo, olha, essas roupas ficam para vocês, eu vou pagar só uma mala. Eu dava risada, eu digo, eu vou deixar uma mala no Chile, eu já perdi uma casa no Brasil, não perdi o meu contrato. Gente, eu deixei uma mala, no fim me devolveram a mala, não paguei nada. E tudo é história para contar, tudo é alegria. O importante na vida é como a gente reage às situações. Eu sempre tive muita vontade e desejo de vencer na vida. Eu lembrei, da minha primeira HOM, Raquel. Estou vendo a Raquel aqui, que eu era uma pessoa bem simples, família bem humilde, e eu aceitei a Herbalife. Eu disse sim para mim e para os sonhos. E ali eu pude fazer como se fosse, Daniel, me sentir num pós-graduação, numa coisa muito forte que vai além da minha compreensão, que dinheiro nenhum paga a experiência de tu estar lá. Quem está me ouvindo nesse Zoom essa noite, eu tenho ainda 1 minuto para falar, Daniel, acredito, me perdi no tempo. Eu digo para vocês, façam de tudo para estar no Panamá, gente. Se esforcem, vende um produto a mais, cadastre uma pessoa a mais, mas esteja no Panamá para ter a visão. A visão, gente, ela não tem como ser comprada, ela tem que ser sentida. A visão de futuro, de dias melhores. O que a Herbalife vai se transformar numa grande plataforma, como a Airbnb, que as pessoas se hospedam, como o Uber. Imagina ter uma plataforma de nutrição que as pessoas vão dizer, eu preciso falar com o Daniel, preciso falar com a Raquel, vão nos procurar, vão ter essa consciência. Eu voltei aqui para o Sul, Daniel, notei que as pessoas estão me enxergando de forma diferente. Eu disse, eu me qualifiquei para estar num treinamento no Chile. Então, eu acredito que a gente vai viver os melhores tempos das nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a vida que sonho, agradecer a Deus em primeiro lugar, a força que cada um tem. Dentro de cada um tem um grande gigante que muitas vezes, Rossana, a gente não explora, a gente não entende o nosso potencial. É só sucesso, gente. Herbalife é para gente forte, para gente de sucesso, é para gente resiliente, é para gente que quer o melhor da vida. Muito obrigado, Daniel. Eu amo vocês. Parabéns, parabéns, Xará. Muito bom. A gente sabe que cada um aqui fez um esforço, não importa qual, mas cada um fez um esforço para chegar. Rossana Leite, diga-me tudo em 3 minutos. Tô botando todo mundo hoje para se superar, né? Porque em 3 minutos essa turma aqui não fala nada. Mas compartilhe É, conosco. ótima noite a todos. A gente tem 20 anos de companhia e, para mim, com todos os esforços, porque sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não existe nada que não tem o almoço que não que tá pago. A gente que vai ter que resolver nossas situações. Então, todo mundo faz um esforço e abre mão de alguma coisa para conquistar outras. Mas nesses 20 anos de Herbalife, que são mais de 20 extravaganzas, e a minha primeira eu fui de ônibus, eu quero falar sobre a visão da Herbalife.
sobre a empresa que a gente está inserida. É algo muito forte, é algo muito poderoso, é algo que nem a gente esperava, e eu vou dizer muito mais. É algo que a concorrência também não espera. Eu tenho convicção que a indústria farmacêutica, que é a de análises clínicas, onde faz exames laboratoriais, eu tenho convicção que os nutricionistas, né, que os médicos mesmos, eles não têm noção de que algo tão poderoso tá para acontecer, já está acontecendo. Não chegou no Brasil, mas já chegou lá nos Estados Unidos, né? Então, a Herbalife acaba de comprar duas empresas de tecnologia, de ciência, onde a gente vai ter esse apoio, né, da inteligência artificial, da ciência, nós nos tornarmos uma plataforma de nutrição. Então, o nosso cliente vai ter acesso a fazer o teste dele, ver as deficiências nutricionais dele e ter a possibilidade dele adquirir o produto de forma individualizada. E as pessoas hoje, hoje não, as pessoas gostam de ser tratadas de forma individual. Então, assim, é importante que a gente seja empáticos e é importante que a gente traga eles para perto e não dizendo que a gente tem algo que eles não têm. É exatamente dizendo o compromisso que a Herbalife tem com a ciência, com a tecnologia e eles estarem sendo os nossos parceiros vai ser algo que vai beneficiar eles, enfim, que aqui é o lugar deles, aqui é o lugar do nutricionista, aqui é o lugar da pessoa que eu fico pensando assim, quantas pessoas vão ser afetadas uma positivamente, porque sempre é assim, quem se posiciona diante da ciência, da inovação, da tecnologia, quem se posiciona e não abrir mão de algo que não nos tira, que é o conhecimento, então, quem se posicionar, se associando, sendo nosso parceiro, eles vão ter ganhos. Mas as pessoas que elas continuarem a resistir, elas vão ter perdas. Porque a gente vai ter instrumentos, né? Na nossa rotina de trabalho, eu fico pensando nos nossos espaços de vida saudável, enquanto a gente está ali servindo, ele ter acesso a uma avaliação de bioimpedância, a um teste para ver as carências nutricionais dele e ter algo personalizado para ele e ter a coisa mais importante, que é a nossa atenção e o nosso profissionalismo. E o que é mais bacana, Daniel, é a gente ter hoje o Eric Worth. Como o Herbalife ela é assertiva, ele traz um cara para mudar a nossa forma de pensar, porque como a gente pensa, nos trouxe até aqui e uma pessoa para elevar essa nossa forma de pensar e trouxe o Stephanie, que já sentiu todo o passo a passo do plano de carreira, né? E aí trazer essas duas pessoas para nós. Então, nós vamos sim viver as nossas melhores vidas, nós vamos viver a nossa melhor vida, porque nós vamos dar aos nossos clientes e aos nossos consultores a melhor vida. E o que me deixou assim mais impactada foi quando a Leslie falou assim: como a gente não vai falar dessa oportunidade enquanto tem tantas pessoas boas precisando dessa oportunidade e desses produtos. E o vídeo do Jerome, eu me emocionei, já tenho assistido outras vezes, mas é aquele momento que você assiste, quando ele diz que aquelas pessoas que a gente não fala para elas sobre os produtos, sobre a oportunidades, elas vão continuar na escuridão. E não é só na escuridão de dinheiro, porque dinheiro dá para ganhar com outras coisas, mas existe uma coisa chamada liberdade. E lá fora, para ganhar muito dinheiro, em troca, a gente troca pela nossa liberdade. E aqui, quanto mais a gente fizer cliente, fizer consultores, nos desenvolver, fizer supervisores, quanto mais dinheiro a gente ganha aqui, mais livre a gente nos torna, porque mais líderes a gente encontrou e treinou. A começar por nós mesmos. Então, assim, eu venho, Daniel, não é só com um entusiasmo, né? Mas é com a convicção plena
de que é muito grande o entorno e onde a gente está inserido, e a gente precisa sim colocar nossas famílias, nossos amigos, a quem a gente não conhece, a gente precisa falar, a gente não pode levar isso na consciência que a gente não falou para as pessoas dessa oportunidade, porque vai ser algo tão revolucionário e tão rápido que as pessoas não vão entender. As pessoas não entenderam quando os táxis, bem dizer, acabaram. As pessoas não entenderam quando, enfim, os bancos se esvaziaram e virou aplicativo, plataformas. As pessoas não entenderam como hoje as maiores plataformas de pedir comida, que é o iFood e outras, né, foram inseridas de uma forma repentina. As pessoas não vão entender quantos recursos foram entregues a esses consultores da Herbalife de forma tão repentina e como as nossas vidas mudaram tão rapidamente. Então a gente tem que falar mesmo com as pessoas. Foi isso, Dan. Certo, mas disso, o que você tomou de decisão para você trazer com uma palavra, o que você trouxe de decisão Daniel, para a sua vida? ele vai exatamente para o vídeo de Iron. É tirar a hora que eu vou estar mostrando a oportunidade. A decisão é de estar mostrando de 2 a 3 planos de marketing por dia para que as pessoas possam estar começando. Tem o horário das vendas, que vai ser, eu já defini. Os horários da venda vai ser pela manhã. O horário da tarde, Antônio, de manhã eu vou estar no espaço, fazendo minhas 2 avaliações de bioimpedância. Isso é inegociável. À tarde, eu vou tirar para fazer visitas, para levar o plano do hype para as clínicas de estética, academia, salão de belezas. E eu vou estar falando exatamente sobre essa tecnologia do nosso produto, sobre esse resultado imediato e mostrando a oportunidade delas estarem adquirindo e inserindo enquanto toda essa ciência, essa tecnologia vai chegar. Como o Eric Ork disse, a gente tem que trabalhar com o que tem. E o que a gente tem é nossa bioimpedância, para a gente fazer no mínimo 2 por dia e mostrar para as pessoas a nossa oportunidade. Porque quando tudo isso que está às vésperas acontecer, quanto mais pessoas elas estiverem no nosso grupo, mais isso vai crescer abundantemente para todos. Então a gente precisa recrutar, porque não dá para levar essa mensagem sozinha, e a gente veio aqui para o plano de carreira mesmo da Herbalife. Então, é ter o horário de mostrar a oportunidade, que para mim vai ser às tardes. Eu vou sair para ir mostrar a oportunidade das pessoas estarem botando o ponto hype nas clínicas de estética, salão de belezas, academias, enfim. Indo às comunidades, onde tiver um monte de gente, eu vou levar o hype para degustar e mostrar os benefícios dela inserir aquela bebida lá, de forma prática. Certo. Márcio Sá, vamos agora para você também 3 minutos. O 3 minutos do Daniel, não 3 minutos da Rossana, porque a Rossana, o 3 minutos dela é outra. Mas nos diz, você participou agora da sua extravagância, já foi para Bogotá, agora esteve no Chile. O que você pode passar para todos nós o seu sentimento, né? Primeiro os desafios da ida e depois, rapidamente, a decisão e o que você vivenciou lá. Ótima noite, pessoal. Como é que eu posso expressar essa extravagância? Porque todos têm seus desafios, têm seus invernos, têm suas lutas, não importa. Importa é a decisão. Eu comprei meu convite para a extravagância logo no início, logo que abriu, e eu falei para o Daniel, eu vou garantir meus convites daí da extravagância, porque para mim não tem desculpa. E foi a primeira coisa que eu fiz, comprei logo no primeiro lote. Depois a gente vai atrás de passagem, e a gente vai arrumando um jeito, e quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas o que eu trago dessa extravagância é que já são 13 extravagâncias já no meu currículo, tenho 12 anos de negócio, é que essa foi a fundo, essa foi
literalmente nos mostrar o que realmente a gente tem pela frente. Uma condição de você realizar sonhos. E eu me vi brincando na neve como se eu fosse uma criança. E Herbalife é isso. É você decidir, é você fazer para ter e não esperar acontecer. Tem que ir buscar. As informações, a gente participou do treinamento quinta, sexta, sábado e domingo. E a vontade era não sair lá do evento, a vontade era continuar ouvindo até o caderno acabar, até a caneta esgotar a tinta, porque foi muita informação, foi muito direcionamento. Como foi dito lá, foi falado a verdade nua e crua, para quem quer ouvir e para quem quer entender. Que a gente está numa empresa de ponta e a gente às vezes fica brincando de fazer negócio, achando que, sei lá, cada um dentro do seu mundo, como o Daniel fala, cada um dentro da sua bolha. E que a Herbalife não tem bolha. A Herbalife ela é para todos que querem, para todos que vão fazer e acontecer. E o que eu trago é isso, Daniel, é a decisão de realmente botar em prática tudo que foi dito lá. No meio do caminho, eu já fui falando com as pessoas, já trouxe 3 novos distribuidores de lá. E é isso, é falar. Não importa o idioma, não importa o como, mas a gente vai encontrando as pessoas que realmente vão querer mudar de vida. Isso é fundamental. E a gratidão a toda a liderança, gratidão a esse evento maravilhoso que eu falo que a vontade é de você sentar lá e ficar verificando o tempo que passou e que a gente podia ter feito muito mais. Mas como não importa, há sempre um momento para você poder começar, recomeçar e botar em prática tudo que você vê e o que você quer. E sonhos foram feitos para ser realizados e não para colocar em gavetas. E a gratidão à nossa liderança, gratidão ao Daniel, gratidão à Cris, que está sempre aí nos orientando. Obrigado. Parabéns, parabéns, Márcio. A gente fica feliz de ouvir todos vocês, né? Nós sabemos que não é fácil, sabemos que nunca será fácil, mas a Herbalife é um negócio que ela permite, né? Todos viver a sua vida, a sua melhor vida. E isso, para mim, é o mais importante, porque muitas das vezes eu fico tão. Eu vejo as pessoas falarem sobre a Herbalife como se fosse simplesmente um negócio para ganhar dinheiro. Eu sempre falo que o negócio ele é tão bom que dá até para ganhar dinheiro. Mas o negócio não é de ganhar dinheiro, né? É de mudança de vida, de tudo isso que a gente está relatando aqui, porque nós sabemos o seguinte: a vida está passando. A nossa mentora ela fala muito sobre isso. A vida está passando. E nós temos que tomar muito cuidado para não estar perdendo vida em vida. E a Herbalife é uma oportunidade que nós temos para viver de um jeito extraordinário. Nós sabemos que nem todos estão dispostos a ter uma vida extraordinária, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas, eu estou vendo aqui a Raquel, que é uma médica, né? Ela tem lá suas atividades, então, como faz em tempo parcial, mas está aqui, todos têm os seus, na vida, têm as suas oportunidades, as suas escolhas, a livre-arbítrio. Muitos poderiam estar aqui e não estão, muitos poderiam estar vivendo essa vida, não estão. Quando eu vi a primeira vez o vídeo da Next Trillion, uma das coisas que mais me marcou, e eu gostaria de deixar isso para vocês, é sobre você não se tornar um mero espectador da sua própria existência. Isso, quando foi dito nesse vídeo, quando é dito nesse vídeo, eu reflito. Quantas pessoas eu estava aqui hoje pela manhã falando com a dona de uma rede de supermercados, que ela é cliente nossa, e ela falando que ela acorda às 7 da manhã, fica no mercado até 11 da noite, de segunda a segunda, tem resultado financeiro, gosta do que faz. A gente estava comentando sobre o prazer que é você fazer o que você ama.
e você ter resultado naquilo que você bota a mão. E que o empreendedor, ele é, ele é único, porque o empreendedor, ele é o responsável por tudo. E isso traz grandes desafios, mas isso traz um sentimento que poucos seres humanos vão desfrutar, que é o sentimento da conquista, da superação, da realização. E esse sentimento é o que move todos nós. É o próximo desafio, é a próxima conquista, é a próxima viagem, é o próximo treinamento. Muitas das vezes, quando nós vemos essas pessoas no palco, nós vemos os presidentes. Eu tive a oportunidade de sentar no ônibus com um presidente que ele tem 45 anos de Herbalife. Ele trabalhou com Mark Hughes. Ele é a segunda linha de Jerry Setanovich. E eu não conhecia ele, eu conhecia ele no ônibus. E o Vinícius Corpo me encontrou falando com ele aí no almoço. O Vinícius Corpo me perguntou se eu conhecia ele. Eu falei que não, que eu conhecia ele no ônibus naquela hora. A gente estava indo para o coquetel e ele me contou a história dele. E o Vinícius falou: aquele homem, ele só de Bitcoin, ele tem mais de 300 milhões de dólares na conta. Ele mora em Beverly Hills, ele. Pronto. Então, ele estava ali conosco, batendo papo, descontraído, me pediu meu telefone, passou, me chamou no WhatsApp, falou que eu precisava em Beverly Hills, em Los Angeles, para falar com ele. Isso é o mundo Herbalife. Quando que no mercado tradicional nós teríamos esse tipo de relacionamento? E é isso que eu quero passar para vocês. Mas vamos compartilhar nossa tela, porque afinal de contas, como diz o nosso consultor hoje para negócio, né, o Eric Orr. Vocês estão vendo minha tela? O Eric Orr fala que nós somos contadores de histórias, né? Então, rapidamente aqui, eu gostaria de compartilhar também para vocês, né? Nós trabalhamos muito, muito, até o último momento, para levar cada um distribuidor, tá? Eu e Cristiane, nós sempre temos o sentimento de ter feito o nosso melhor, de ter feito o nosso máximo. Isso nos permite desfrutar de cada momento também o máximo, porque está na foto quem conseguiu estar na foto, mas não por falta do nosso empenho, não por falta do nosso suporte. E nós estamos para todos. Nós não estamos para alguns. Nós sempre estamos para todos. Uns ainda não entenderam isso, outros, mas eu vou mostrar aqui na sequência uma fly maravilhosa que a Leslie compartilhou. Então, aqui a gente já na sala VIP, nós convidamos a todos os nossos supervisores que estivessem conosco nesse horário, não falamos o que a gente ia fazer, mas que estivessem no aeroporto, os que iam naquele horário, que estivessem naquele horário que nós iríamos fazer uma surpresa. E a surpresa era levar todo mundo para essa sala VIP, aonde já começaria ali uma mudança de vida, uma mudança de hábito. A Martinha sempre fez isso conosco, nos ensinou a tocar nos sonhos, tá? E aqui as pessoas tiveram essa oportunidade. Tá na sala VIP onde tinha almoço, todo tipo de bebida e comida, local para dormir, local para tomar banho, um hotel, aonde pode ficar ali à vontade, 0800, desfrutando, porque cada um que está aqui, cada um de nós que estamos nessa sala, não só na sala VIP, mas na sala da Herbalife, nós servimos pessoas. E existe uma regra no mundo que se você servir um número suficiente de pessoas, tudo aquilo que você almeja, ele será servido. Então, que essa foto represente a cada um de vocês. E aqui, né, a gente já lá no Chile, foi incrível, chegamos antes para desfrutar de momentos extraordinários. Aqui é só uma foto para ilustrar, para a gente não se estender sobre isso. Mas não só a gente, mas também o nosso grupo lá de Sergipe, grandes líderes também que estavam ali
desfrutando. E tiveram outras pessoas também aí que não estão na foto, mas não importa. A foto é só para ilustrar, representar cada um de vocês que se deram essa oportunidade. Depois nós saímos, demos sequência nas nossas diversões. No primeiro dia da extravagância, ao chegar, nós tivemos um coquetel. A Herbalife fechou essa vinícola, fechou esse local tradicional para todos os presidentes, e ali nós nos sentimos cada vez mais, sabe? E a gente quer que vocês, todos vocês que ainda não são presidentes, estejam conosco ali. Aquele vinho que está ali, eu tenho as fotos do, do, do sommelier que estava servindo ele. Aqui no Brasil custa R$ 1.600 a garrafa do vinho. E eles estavam sendo servidos dezenas e dezenas de caixas de vinho. Tinha todo tipo de comida, caviar, o que você sonhar estava ali posto à mesa. Isso para a gente é maravilhoso. Você e eu estamos na mesma oportunidade que podemos desfrutar de momentos, de experiências extraordinárias. E depois tivemos mais uma experiência que foi o coquetel de todos que estavam na Premier League. Nós, presidentes, estávamos ali qualificados, mas mais do que isso, nós tínhamos um time incrível qualificado, um time maravilhoso. E mais uma vez eu estou colocando essa foto representando a todos os distribuidores da Vida que Sonho, que estão qualificados para tudo, estão desfrutando de tudo. Mas nós temos ali pessoas, sabe, que estavam há pouco tempo atrás completamente desconectados do plano de carreira da Herbalife e tomaram a decisão em 6 meses, mudaram completamente sua vida. Também estamos com pessoas aqui que há 6 meses atrás não estavam na Herbalife. Há 6 meses atrás não estavam na Herbalife. E tomaram a decisão de entrar, tomaram a decisão de construir a carreira, em 4 meses fecharam a equipe mundial, já junto com a equipe mundial, fecharam a equipe mundial com 1%, já fecharam a equipe mundial com 1%, já com a Premier League, e assim, porque entendeu o jogo do negócio. E aqui um pouco das fotos, rapidamente, da galera nossa lá, que nós tiramos aqui. A hora a gente está igual candeia gato, puxa um pelo cabelo, outro pelo rabo e puxa, mas mesmo assim a gente não conseguiu juntar todo mundo, mas eu gosto sempre de tirar a foto. E aqui, mais uma vez, com o nosso time também, lá no jantar de gala, que foi simplesmente extraordinário. E essa foto represente a todos vocês que trabalharam, que se dedicaram. Alguns não conquistaram. Fica tranquilo, porque o primeiro passo para conquistar é tomar a decisão e trabalhar com toda a sua força para conquistar. Porque a Herbalife coloca para todos. Tinham 880 qualificados. Então a Herbalife coloca para todos. Os que não qualificaram, parabéns pela atitude, parabéns por ter tomado a decisão, parabéns por ter tentado. Porque tudo que foi construído antes, ele foi pensado, decidido e foi tentado. E maior ainda o reconhecimento para todos aqueles que conquistaram, né? Chegou uma distribuidora hoje e falou com a gente aqui, que ela falou assim, o Daniel sempre fala que só sabe quem perde quem foi. Quem não foi, não sabe o que perde. Porque, como diz o nosso grande, né, não é mentor, mas a nossa grande referência, grande líder da Herbalife, Eduardo Salazar, como não aconteceu nada, a pessoa acha que não aconteceu nada. Porque não aconteceu nada, então não aconteceu nada. E, na verdade, a nossa vida, o valor que tem a vida é sobre a nossa coletânea de experiências. Experiências com as pessoas. Porque lata, areia e pedra, e cimento e tijolo não representa nada se não tiver as pessoas. Então, nossa felicidade está no outro, estão nas pessoas. E, por falar nas pessoas, mais uma foto aqui representando todos os que se qualificaram e foram reconhecidos.
Nós tivemos o reconhecimento da Jane, 2.500 royalties. Nós tivemos a Micaele Alves, 2.500 royalties, tá? Então, meus parabéns. Nós tivemos China e Ângelo, né? Os novos milionários que estão focados para chegar à equipe de presidentes e foram entre todos os reconhecidos, eles mais um casal escolhidos para falar na extravaganza. Porque eles são de Sergipe, que eles são do Brasil, não, pelos números que estão fazendo. Então, parabéns, grandes líderes que tomaram a decisão de se qualificar milionários e hoje estão vivendo o resultado da decisão e, obviamente, da ação. E já fechando aqui essa primeira parte, nós tivemos o jantar, que também, mais uma vez, todos foram convidados, e isso é Herbalife. O jantar pós-extravaganza para toda a equipe A Vida que Sonho. Estávamos aí celebrando, né? Celebrando. O professor Marins, ele fala que existe uma tribo os aborígenas na Austrália que antes de ter o sucesso na caça, eles já celebram, porque eles têm a convicção que ao sair para executar a missão, eles só voltam depois de cumprida. E toda vez que eu tenho um jantar de celebração, é assim que eu me sinto. E esse sentimento eu queria passar para vocês. A gente não está celebrando aqui a extravaganza, porque a gente não tem como mudar um minuto atrás. A extravaganza já foi. O que nós estamos celebrando aqui é o início de uma nova jornada que começou a partir dessa extravaganza. E convidamos a todos vocês. E a gente não gosta de pouca coisa, nós entramos na Herbalife para ter uma vida extraordinária. De lá nós fomos para Buenos Aires e fomos desfrutar de um jantar também memorável junto com o nosso time. E celebramos ali o aniversário do Alexandre, né? Então, o que a gente vende para as pessoas nada mais é do que o que nós vivemos com as pessoas. Venham conosco viver a sua melhor vida. E é isso que é a proposta da Herbalife. E eu tenho certeza que todos que estavam lá tiveram a informação, tiveram a inspiração. Nós choramos, nós rimos, nós nos emocionamos, nós nos concentramos, nós tomamos decisões, mas eu tenho certeza, como nós vimos no palco, algumas pessoas que estão lá no teto grudada lá, na próxima extravagância vão estar nesse palco sendo reconhecido. Alguma troca de nível. A decisão está na mão de cada um de nós. A decisão depende única e exclusivamente de cada um de nós. E é por isso que a gente vai entrar diretamente na certificação. E aqui uma foto com todo o pessoal do Brasil, que já foi mostrado aí muito bem. Nós estamos muito felizes porque nós levamos 3 vezes mais distribuidores para a extravaganza do que o ano passado. Que eu falo Herbalife Brasil. E eu gostaria de fazer um reconhecimento, que a foto não está aqui, especial da Martinha, que foi reconhecida também no palco. A Martinha foi convidada para ser coordenadora também do evento. A Martinha, e isso para a gente é um orgulho. Nós, da Vida que Sonho, e todos que estão aqui parceiros, temos um privilégio de tê-la como nossa mentora. Bom, então vamos entrar aqui, dito rapidamente, né? Eu brinco que é o porquê. Se não me disser o porquê, o como não vale a pena, né? Lá no México fala quando a promessa é clara, o preço é baixo. Então, o único objetivo que nós temos com a nossa certificação é profissionalizar os nossos anfitriões para que possam construir uma rede com mínimo 50 unidades de espaço 25 ou mais e se tornarem membros da equipe internacional de presidentes. Então, para você que está aqui pela primeira vez, para você que está aqui já há mais tempo e por algum motivo esqueceu, que isso fique muito claro.
tá? E aí nós definimos em 5 áreas o nosso negócio para que você possa ter a maior compreensão, tá? E hoje nós vamos estar falando da área 5, mas antes a gente gostaria de mostrar para vocês aqui, de sugerir para vocês um pacote de ferramentas. Tirem foto dessa tela, verifiquem se você já tem as ferramentas, porque sem ferramentas não existe um profissional. Um profissional, ele tem o seu pacote de ferramentas. Um profissional, ele tem a habilidade na execução, na operação das suas ferramentas. Então, aqui são as ferramentas que nós sugerimos, tá? E o Eric Wo, né? A gente vai falar aqui que já está na certificação. E eu vou falar aqui baseado nesse processo de duplicação, que é a área 5. Eu vou falar aqui do Eric Wo, que ele falou, e já foi dito aí muito bem, sobre a Herbalife se tornar a maior plataforma, né? Uma plataforma de saúde para o mundo. E ele ilustrou muito sobre isso, sobre a questão da, da explosão que vai acontecer com a Herbalife se tornando uma estrutura. Mas nada disso, a gente está falando da Herbalife. E eu gostaria de fazer aqui chamar a atenção para você. A Herbalife vai crescer. E uma vez o Sylvain Deschamps, que é um presidente que foi criado pelo Mark Hughes, né? O Sylvain falou comigo. O Mark uma vez chegou para mim e falou: a minha Herbalife está indo muito bem, como o primeiro distribuidor independente da Herbalife mundial. A minha Herbalife está indo muito bem. E a pergunta que eu vou fazer para você é uma: como está indo a sua Herbalife? Então não adianta a Herbalife faturar 5 bilhões de dólares, não adianta a Herbalife ser a maior empresa do mundo de nutrição, bem-estar e controle de peso. Não adianta a Herbalife ir para os seus 20 bilhões de dólares. A pergunta que você tem que fazer é: o que você está fazendo para a sua Herbalife duplicar, triplicar, quadruplicar? E aqui vai uma ilustração do que é lento e do que é rápido, que o Eric Worre colocou para gente. Muitas das vezes a pessoa fala assim: não, mas eu tô muito lento. Eu estou muito lento. Faça as mudanças. Porque se você mudar, ele botou aqui 0,3. Não, 0,3, não é nem 0,3, é vírgula 0,3. Você no primeiro ano cresceu 100%. Você no segundo ano cresceu 200%. No terceiro ano, 400%. No quarto ano já foi para 800%. E quando você vê ali em 7 anos, são mais de 6.400%. E aí eu volto lá na casa de Jaime e Martinha, quando eles sentado no escritório, montando o plano para mim, que me falaram, que eu perguntei quanto tempo levaria, eles falaram 10 anos, e eu falei para eles que 10 anos era muito tempo. E eles me perguntaram há quantos anos eu trabalhava, eu falei que já há 25 anos. E eles perguntaram se eu já tinha mudado de vida. Eu falei que não. E eles falaram: então você acha que 10 anos executando, abaixar a cabeça, executar um plano é muito? Se você já está há 25 tentando descobrir um plano e até hoje não conseguiu? Por que você está me dizendo que 10 anos é muito? Olha que sabedoria para a gente refletir. Olha que sabedoria para a gente entender que o sucesso da noite para o dia, ele leva 10 anos. É com o médico, é com o engenheiro, é com qualquer um profissional renomado.
Quando ele cresce muito rápido, são 10 anos. Você vai verificar jogador de futebol, você vai verificar artista, todos. Você vê desde pequeno jogando bola, desde pequeno cantando, você vai ver todos. E aí você começa a entender o que as pessoas fracassadas julgam que são rápido e nunca chega, é uma forma de pensar. E as pessoas de sucesso julgam que o rápido delas é um passo de cada vez, a cada dia, com um plano definido, ações definidas, números medidos e um avanço mensurável. E é isso que você que está aqui hoje precisa ter claro. A nossa certificação, ela pode parecer que é muito lento. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu aprendi nos treinamentos da Herbalife. Observa o treinamento ou a apresentação que você está. Observa a apresentação ou o treinamento que você está. E quando você julgar que esse treinamento, que essa apresentação, esse treinamento, ele foi superficial, ele foi irrelevante, ele foi fraco. Se pergunta se você é capaz de fazer aquela apresentação e fazer aquele treinamento. Que esse é o parâmetro. Se aquilo você já domina, realmente você está em outro nível. Se aquilo você ainda não domina, é importante que você se debruce para aprender aquilo que você julga que não faz a diferença. Então, vamos dar sequência. Esse nível, né, de pessoas, esse nível de pessoa que estava conosco, olha o nível que ela se relaciona. E nós tivemos acesso a ela, nós temos acesso a ela. Um nível de pessoas que faz parte de um grupo seleto, que faz a diferença no mundo inteiro. Isso é uma reunião de líderes globais que estão preocupados com o mundo, fora da Herbalife. Fora da Herbalife. Dalai Lama não está na Herbalife, fora da Herbalife. Foi essa pessoa que nós estávamos com ela na extravaganza. Foi essa pessoa que nos treinou. Então, você que está chegando agora, entenda que a Herbalife é um veículo que vai levar você para a vida que você quiser, mas também é um veículo que te traz acesso. Acesso a conhecimento, acesso a fonte de informações que anota aí em letras garrafais para você nunca esquecer. Que uma pessoa comum nunca teria acesso. Como diz Salazar, como diz Jim Rohn, porque os muros das mansões dessas pessoas jamais lhe permitiria chegar perto. Mas aqui na Herbalife nós temos a oportunidade. E muitas das vezes a pessoa falou assim: não, não fui na extravagância que eu não tinha dinheiro, que eu não fui na extravagância que eu não tinha tempo, que eu não fui na extravagância que eu não estava qualificado a supervisor, que eu não fui na extravagância por isso, que eu não fui por causa daquilo. E a pergunta é: quanto que vale ter ido e quanto que vale não ter ido? Então, só para você cada vez mais refletir. E nós tivemos um treinamento incrível sobre, né, a visão de Mark Hughes. E cada um aqui é o Mark Hughes do seu negócio. Cada um aqui é o Mark Hughes da sua Herbalife. Cada um aqui é o Mark Hughes da sua organização. Cada um aqui é o Mark Hughes da sua vida. E o que sai da sua boca hoje, dos seus pensamentos, das suas ações, representam
o presidente fundador do seu negócio representam a pessoa que tomou a decisão de levar os melhores produtos de nutrição e controle de peso e a melhor oportunidade de negócio em venda direta ao redor do mundo. E é sobre isso que a gente tem que pensar o tempo todo. E Mark não chegou nas melhores condições. E Mark não chegou com aquele terno, não sei qual seria o terno dele, Boys, Armani, não sei, outros níveis. Não. Mark alugou uma casa para fazer um treinamento, um fim de semana de liderança, para o seu pequeno time. E ali eles estavam compartilhando. E o objetivo desse treinamento para a gente na Extravaganza é você começar, que líderes começam com o que tem. Comece hoje com o que você tem. Tem muita gente na Herbalife maravilhosa, incrível, que não sai do lugar porque fica em busca do melhor planejamento, das melhores condições, das melhores ferramentas, dos melhores suportes, dos melhores patrocinadores, dos melhores presidentes, ou fica parado do mesmo jeito que o que fica esperando os melhores, fica parado os que se queixam que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro. O resultado é o mesmo, não sai do lugar. E a Extravaganza ela vem justamente para nos inspirar a sair do lugar hoje com o que tem, a fazer o seu melhor com as circunstâncias que estão em suas mãos. E a partir daí você muda elas. Estão aí distribuidores na primeira sede da Herbalife. Cada um fazendo uma coisa, cada um ajudando a construir esse império que é a Herbalife hoje. E a minha missão hoje aqui é que você que está aqui assuma a autorresponsabilidade de ser o líder da sua organização e chamar todos para vocês construírem juntos o império dos próximos anos, o legado dos próximos anos, a dinastia dos próximos anos. E pode ter certeza que alguns não virão. Da mesma forma, tenha certeza que alguns enxergarão através de seus olhos e virão, junto com você, construir esse futuro incrível, independente das circunstâncias. E aqui está Mark, passando a visão de futuro, passando o que ia acontecer. E cada um de nós temos a obrigação moral de levarmos as boas novas para o mundo, para as nossas organizações, para que ouçam de nossas vozes, para que enxerguem através dos nossos olhos o que nós vamos fazer nessa terra, o que nós estamos construindo, para onde nós estamos indo. Mas ele vai enxergar através da Herbalife? Não, ele vai enxergar através de você. E foi isso que o Mark fez, e hoje a Herbalife tem mais de 4 milhões de distribuidores ao redor do mundo. Mas não se engane. Não se engane. Tá? Porque a liderança ela sempre será solitária. Quem tem a visão tem o poder da decisão. E o nosso papel é fazer o bem, não interessa a quem. E aqueles que estão de coração, de mente preparados, receberão a nossa semente da prosperidade. E eles cuidarão dessa semente no solo dos seus cérebros, das suas mentes. Eles cuidarão de regar nos eventos. Eles cuidarão de se afastarem das ervas daninhas.
daqueles que só buscam o foco no desafio, só buscam o problema, porque não estão focados na solução. Fazem parte, seu negócio, de líderes. E nós temos a obrigação moral de sairmos da nossa zona de conforto para levarmos a informação nesse mundo de tanta escuridão, de tanta ignorância. E como missionários, seremos criticados, seremos combatidos, seremos mal compreendidos, mas nunca esqueça e anotem aí também. A verdade sempre vai prevalecer. E o Jaime sempre falou comigo, não importa o que as pessoas falem, nada melhor do que o tempo, porque o tempo prova tudo. Porém, um prédio não nasce da noite para o dia. Então nós vamos construir, vamos pintar o nosso futuro com as nossas atitudes. Nós vamos desfrutar desse futuro extraordinário com os nossos resultados. Nós vamos viver a nossa melhor vida, porque estamos dispostos a abrir mão dos hábitos, da rotina, da zona de conforto, da vida que temos hoje. É assim que funciona. Para cada escolha, uma renúncia. Para cada conquista, temos que abrir mão dos velhos hábitos. E vamos focar no futuro. Então, para a gente já ir fechando, eu gostaria que você anotasse isso para você. Qual é o seu porquê? E a minha dica do seu porquê é um porquê que faça você superar qualquer dificuldade, desafio e circunstância. O problema de quem coloca metas grandes e não conquista, quem coloca metas grandes e não conquista, não tem problema, porque ele com certeza se tornou, conquistou o máximo que ele podia. O grande desafio é aquele que coloca metas pequenas e conquistam. Está se autolimitando. Então, qual é o seu porquê? Tem que estar claro. Mais uma vez, nós temos o público invisível que está esperando cada um de nós chegarmos na equipe de presidentes, quem ainda não chegou. E no meu caso, a minha filha, ela olha a filha do Jonathan Rodrigues sempre. E ela está me estimulando, me inspirando a se tornar chairman, porque ela quer ter aquela vida também. A minha família merece aquela vida também. E se depende só de mim, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que quando eu fizer o meu melhor, Deus ele proporciona o milagre e vai abrindo portas. Porque ele sabe quando é o nosso máximo. Não é o que a gente fala, é o que nós sabemos qual é o nosso máximo. Então, isso é um ponto. Tá. Qual o prazo que você vai conquistar isso? Defina o prazo. Porque o que não é medido não é melhorado. Se eu não tenho prazo, eu posso ir para qualquer momento que eu chegar. E o sucesso não pode ser acidente. Qual o plano? Qual o seu fluxo de trabalho diário? Eu estou contratando uma empresa de marketing e a dona da empresa de marketing me perguntou uma série de coisas e ela fez o plano. Eu falei, mas cadê o plano com resultados? O plano com números? O plano com as ações? Sem isso não tem contrato. Porque senão fica no mundo da opinião. Qual é o plano? E o meu conselho para você aqui é que você sente com o seu mentor para montar o plano. Claro e definido. Tá? E aí você periodicamente, que eu já coloquei para ela também, periodicamente, fazer análise dos resultados.
Então, defina sua agenda, porque na construção você não pode se distrair. E eu vou te falar um negócio: todo mundo que não tem uma agenda cheia consegue perder vida em vida achando que está ajudando os outros. Porque toda hora chega alguém, você que trabalha com Herbalife tem tempo, vem aqui fazer isso, vem aqui fazer aquilo. E aí você está deixando de cumprir o seu plano. Essa mesma pessoa que fica o tempo todo te tirando da sua rotina diária, não esqueça do que eu estou falando. Vai ser essa pessoa que vai falar para os demais que você está tanto tempo fazendo um negócio e não sai do lugar. É a mesma que te pede, que te solicita que você vá parar a sua vida para ajudar ela. O melhor jeito, de Miron fala que o melhor jeito que nós temos para ajudar outra pessoa é tendo sucesso. Porque o nosso sucesso primeiro inspira. O nosso sucesso valida que pode. O nosso sucesso, ninguém dá o que não tem. Hoje eu coloquei no grupo da família, da minha família, sobre ações. Madre Teresa de Calcutá fala que as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. Porque quem tem fome tem pressa. Então, o teu sucesso vai financiar, vai viabilizar estrutura para a mudança de vida dos incapacitados. Mas só vai acontecer isso se você tiver sucesso dentro do que você busca. E cada um aqui tem uma referência de sucesso. Não importa. O importa é que o teu sucesso vai tocar a vida de outras pessoas. Mas antes do teu sucesso chegar, você já vai estar tocando a vida de outras pessoas com a sua atitude. Porque o sucesso, a atitude precede o sucesso. A atitude precede os resultados. Então, por isso tem que estar muito claro você tomar a decisão, né? Explicar como é que vai fazer para que possa recrutar, porque esse é o nosso foco daqui, mostrar, fazer, deixar a pessoa fazer, explicar a pessoa a fazer os ajustes e deixar a pessoa fazendo. Porque cada um aqui é distribuidor independente. E assim é a magia desse negócio. E uma meta para todos nós estamos trabalhando para requalificar a Premier League agora Platinum. Nós somos Premier League 2024 e agora a gente está trabalhando para qualificar Premier League Platinum, mas não importa qual Premier League você vai qualificar, qualifique Premier League. Esse é o foco. 10 novos distribuidores com 250 pontos, 500 pontos ou 1.000 pontos. 2 novos supervisores para quem vai qualificar a Premier League. E para quem vai Premier League Gold e Platinum, 4 supervisores. E se apoie no sistema. Eu sempre falo para os meus distribuidores: se você não tiver comprometido com o sistema presencial e online, você tem um negócio do mercado tradicional. Tem um negócio do mercado tradicional, compra e vendo produto. De vez em quando arruma até uns vendedores também, que não vão ficar. Porque o que faz ficar é a estrutura de apoio de desenvolvimento da sua rede de distribuição. Isso é o sistema. É o STS, são as HOMs, são as certificações. Daniel, eu não quero ir. Não tem problema. Eu até, uma vez, eu conversei isso com uma pessoa muito próxima a mim. Fica tranquilo. E é uma escolha. Eu escolhi ter independência. E como é que eu vou ter independência se o meu time não estiver sendo suportado? Como que o meu time vai para o sistema se eu não vou? Eu trouxe uma pessoa, eu tenho distribuidores agora novos, inclusive eu falei com hoje que estava aqui hoje comigo, e eu estava fazendo uma mentoria com ele de novo. Eu não estou entendendo porque eu já cadastrei 3 pessoas e as pessoas não estão avançando. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Eu cadastrei as pessoas erradas? Eu falei, não. Quantas vezes você foi para o STS? Não, não fui. Então você quer que as pessoas façam porque você está mandando? Porque cada um de nós faz mediante a nossa visão.
Não tenho chefe. E se eu tenho um negócio de vendas e não vou para o sistema, quando eu trago uma pessoa para vendas, ela vai, vende, ganha um dinheiro e para. Porque ela não entendeu o negócio, porque o negócio ele é dentro das salas de treinamento. É dentro dos eventos, é dentro do que a gente está aqui hoje. É dentro do STS. E a pessoa fala assim, pô, mas domingo, eu vou abrir mão do domingo? Cada escolha é uma renúncia. Ainda bem que o seu médico não pensa assim. Ainda bem que o comandante da força policial não pensa assim. Ainda bem que os executivos das multinacionais não pensam assim. Ainda bem que todo o suporte que nós temos do supermercado, por exemplo, o supermercado, o dono não pensa assim, porque senão a gente não poderia comprar comida no domingo. Inclusive os donos de restaurante. A gente não poderia sair para comer. Os parques de diversões, as companhias aéreas, eu não poderia voltar para casa, eu poderia viajar domingo. Aí o Silvio Santos, que estava lá uma vida inteira, Luciano Huck, Faustão, todos os artistas, jogadores de futebol que você idealiza, aqueles influencers que você admira, que eles estão no negócio deles. Todos os dias, porque é aquilo ali que traz o resultado financeiro para a vida deles. Porque quem tem mentalidade de prosperidade faz o que tem que ser feito. Quem tem mentalidade de escassez só faz o que gosta. E se a gente decidir fazer só o que gosta, um dia a gente vai ter que fazer o que é obrigado a fazer. Só para ter o que comer. Porque é a lei da vida. Todo empresário, ele faz o que tem que ser feito. Esses dias eu ouvi o Eike Batista falando que empresário não toma decisão com as vísceras, toma decisão com a cabeça. Não me meto em política, eu não entendo nada de política, né? De político. Não entendo nada, tá? Mas uma coisa eu sempre observo. Vocês já observaram Donald Trump? E todos os demais, eu estou citando aqui porque ele vai ali, ameaça a China e aumenta a tarifa e não sei o quê, e daqui a um pouco um fala que vai fazer, e ele vai ali, renegocia. Aquilo ali ele está administrando a situação. Porque ele é um empresário. E ele faz o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo, você já viu que ele de vez em quando ele não recua? Porque ele tenta uma estratégia comercial, não dá certo, ele volta. Arruma uma desculpa e volta. Sabe por quê? Porque empresário não tem opinião, o empresário tem metas. Empresário tem objetivo. Ele não tem opinião. Ele não fica amarrado. Ah, porque é do jeito que eu quero, não é do jeito que dá. Eu tenho um objetivo, mas é do jeito que dá. E volto no nossa primeira fly do treinamento. Eu lido com as situações que eu tenho na mão hoje. Amanhã muda, mas eu lido com o que eu tenho hoje. Eu vou tirar o melhor proveito do que eu posso fazer hoje. Eu não tinha panfleto, que eu não tinha dinheiro para fazer panfleto. Eu fiz a pesquisa. Depois eu vi que eu gastava uma folha em cada pesquisa. E eu não podia gastar uma folha, porque é 10 centavos. Aí eu comecei a imprimir 20 linhas numa folha. Resumi a pergunta no cabeçalho e 20 linhas numa folha. Porque 20 linhas é 20 pesquisas que eu tinha que fazer todo dia. Porque aqueles 10 centavos de cada folha me fazia a diferença. E foi assim que eu cheguei à equipe de presidentes. Eu cheguei à equipe de presidentes com o telefone quebrado. E se alguém tem dúvida, pergunta o pessoal do Nordeste. Eu cheguei à equipe de presidentes com o telefone sem conta. Eu nunca liguei para cliente nenhum, porque não tinha como ligar. A Martinha fazia minha mentoria, começava às 11 horas da noite, depois que a Marta dormia. Toda semana eu tinha que ficar na loja, porque o único lugar que tinha um telefone com telefone fixo, que era na minha loja. E eu começava às 11 horas da noite a mentoria com a Martinha. Ela falava que a primeira hora era para esquentar, e a gente ficava até 2 horas da manhã. Uma vez por semana,
todas as semanas até chegar a equipe de presidentes. E no outro dia eu tinha que abrir a loja às 7 horas da manhã, porque não tinha ninguém para abrir a loja. Era eu. E Cristiane trouxe Sofia para dentro do espaço. Quando Cristiane ficou grávida, a gente com Herbalife, trabalhou até o último momento, teve Sofia, depois trouxe Sofia para dentro do espaço, para dormir no tapetinho, no cantinho do espaço. Porque é o que a gente tinha. Hoje, eu tenho vocês não sabem, eu tenho uma foto ali na nossa história, a Sofia numa banheira. Aquela banheira nada mais é, nada mais. Aquela banheira é que nós fomos passar Réveillon em Nova York, depois ela foi lá no hotel, deitou na banheira depois do Réveillon para descansar na banheira. Em Nova York. Porque essa foi a promessa para a nossa família. E essa promessa está posta à mesa para cada um que está aqui nessa sala. Não importa onde é que você quer passar o seu Réveillon. Nós já passamos os Réveillons várias vezes, natais e Réveillões, com a nossa família, na nossa casa, toda a nossa família. E para a gente não importa onde que é. O que eu quero dizer para vocês se chama liberdade de escolha. Mas para você ter liberdade de escolha, você primeiro vai ter que se comprometer com o processo. E o compromisso do processo é dentro do sistema de desenvolvimento Herbalife. Não é outro. Dentro do sistema de desenvolvimento Herbalife, que você vai se desenvolver, que você vai desenvolver a sua equipe. Daniel vai desenvolver o quê? Todas as habilidades de uma pessoa próspera. Todas as habilidades de uma pessoa próspera. Não é só do negócio. Inclusive, do negócio é o que menos você vai aprender. Você vai aprender como ser um melhor cidadão, um melhor líder, um melhor cônjuge, um melhor pai e mãe, um melhor irmão, um melhor amigo, uma pessoa melhor. Você vai se tornar uma outra pessoa? Vai. Mas essa outra pessoa é a sua versão, é a sua melhor versão de si próprio. Não é do outro. Então, eu espero que você entenda essa questão do sistema para que você nunca mais precise ser lembrado por ninguém sobre o sistema, sobre o próximo evento. Ninguém, porque você, como um empresário, é o responsável 100% sobre todas as etapas do seu negócio. E o sistema, ele vem para te dar suporte. O sistema, ele não é uma obrigação para com a Herbalife. A Herbalife não precisa de sistema. O sistema de apoio é para você e para mim, que queremos ir para o próximo nível, que estamos em busca da próxima conquista. E a partir de agora, espero que a gente não fale mais disso. Apesar de todas as vezes a gente falar disso. Mas a gente fala disso para os novos que estão na sala. Não para mim e para você. Porque isso tem que estar aí entendido. Minha forma de ganhar dinheiro é tendo produto e vendendo produto. A minha forma de mudar de vida é tendo distribuidor dentro do sistema de desenvolvimento Herbalife. Ok? Então, falamos sobre isso. A gente vai falar aqui rapidamente sobre os clubes. Aqui são as metas que já foram conquistadas. E sempre você tem que se perguntar: eu estou dentro desse crescimento? Quantos espaços nasceram a partir de mim nos últimos 90 dias? Porque tem muita gente que fala assim: poxa, tá difícil o negócio. Eu falo: vê os números de quem está fazendo. Ué, é igual para todo mundo. E aí Salazar fala: se você é um supervisor e ainda não encontrou o que está faltando para você ir para o próximo nível, não durma até encontrar quem tem a informação e aprender com ele. Então, aqui são informações de crescimento, tá? Tem muitos reconhecimentos. Nosso potencial é gigantesco de crescimento. Então, nós estamos agora no foco dos próximos 4.500 espaços no Brasil. E aqui a gente vai falar
rapidamente, para a gente finalizando já, a questão que foi dita para recrutamento, para a venda do produto, que foi falado aqui muito bem. Você precisa ter isso claro. Tire um print se você não estava na extravaganza. Claro, tá? Na sua história, que você vai contar em 2 minutos, você vai falar o seu histórico. Meu nome é Daniel Henriques, eu trabalhava com som e acessórios automotivos numa loja de bairro há mais de 25 anos. Estava insatisfeito. O que você não gostava? Estava insatisfeito com a falta de dinheiro, eu estava insatisfeito com a falta de tempo. Mais do que tudo isso, eu estava insatisfeito com a falta de perspectiva. Foi aí que eu fui convidado para conhecer a Herbalife. Ali eu vi no plano de carreira uma oportunidade que eu poderia conquistar a vida que eu sempre sonhei e que ainda não tinha encontrado o veículo, o meio. A partir dali eu me conectei com os treinamentos. Eu trabalhava com som de carro e acessórios, eu tive treinamento de som de carro e acessórios. Agora que eu entrei para um novo negócio, eu decidi aprender com quem sabe, que é a forma mais curta de você ter sucesso, é aprendendo com quem sabe. O mundo não divide nas respostas, e sim nas perguntas. Então, decidi me conectar no sistema de suporte e treinamento, ali eu aprendi as habilidades, e eu estou muito feliz que em 5 anos, a partir do momento que eu me conectei com o modelo de negócio, que são os espaços, eu me tornei membro da equipe de presidentes, mas eu estou mais animado com a visão de futuro, porque nós teremos aí mais de 1.000 espaços e nós ampliaremos nosso sucesso e a vida. Estamos trazendo outras pessoas para ter a vida que nós temos e assim nós vamos para o próximo nível. E como nós estamos em expansão, eu gostaria de saber se você se identifica com essa história e se você está disposto a vir conhecer um pouco mais sobre a nossa oportunidade. Quem sabe você não pode vir conosco para essa expansão. Simples assim, não quero saber mais, quero saber, ok. Vou pegar aqui seu telefone, vou colocar você numa apresentação, a gente vai marcar hoje à tarde ou amanhã de manhã, e assim funciona. Ficou claro o que eu fazia, minha insatisfação, como que eu conheci a oportunidade e desenvolvi o negócio e qual a minha visão para o próximo nível. Simples assim. Então, aqui são as questões todas para a gente fazer o fechamento. E nós estamos às vésperas, né, dos nossos fins de semana de liderança. Teremos em São Paulo, teremos em Recife. Será incrível com o Juan Miguel Mendonça. Foi um dos nossos palestrantes lá que deu um show na extravaganza, membro do Chairman's Club. Realmente nós estamos muito animados. Teremos o médico mais, né, querido do Brasil, que é o Dr. Nathaniel Vinícius, meu amigo particular. Realmente sou muito feliz por ter esse nível de amizade com esse médico incrível. E além, né, desses palestrantes, nós teremos todos os presidentes, começando com os 20K, né? Martinha, Jaime, Nuno, Nazaré, Eduardo Rosado, Rita Angélica, além dos outros presidentes 15K, como Vanessa Biagi, Aparecida e Domingos Machado, Juliane Davi Menezes, né? Miranete, Nestor, né? Tatiane e o Wellington Artuz, mesmo são presidentes executivos, Arlete, Bride Gerardes, eu e Cris, né? Cláudia Gadelha, Felipe e Silvia Queiroz, Igor Cruz, Jean Paiva, Mary Cristina Cruz e Robério, nossos amigos também, Valdeni, Maciel e Bia, e o Wendel Freitas, que é o cara aí do T90. Então nós estaremos com toda essa turma lá, vai ser incrível. Nós temos várias sessões, é importante você estar atento no link A Vida que Sonho para saber sobre toda essas qualificações. Eu gostaria só de parar aqui rapidamente para a gente falar. Você que se inspirou no jantar Black Tie, você que se inspirou no jantar de gala, nós teremos uma festa inacreditável. E a qualificação são 3 meses de 5.000 pontos, começando agora junho, não perca, 5.000 pontos, julho e agosto, tá? Então você pode estar qualificado conosco.
Os novos tabuladores, novas equipes mundiais ativos também se qualificarão automaticamente. Nós teremos aí, ok, uma novidade. Espera aí que essa novidade é uma novidade. Tá, ok. Todo supervisor que fizer acima de 2.500 pontos contará dobrado, tá? Para essa qualificação. Mais o que? Qualificação Black Tie, 5.000 pontos mais um. Novidade. Festa Black Tie. Ok. Em dobro. Aqui. Bom, os convites já estão disponíveis. Tem pacote com 4 credenciais, tá? Junho e julho, preço promocional de R$ 1.000 ou a partir de agosto, R$ 1.200 o pacote com os convites. Mas o que nós temos? A programação, sexta, sábado e domingo. Mais o que? Será em Recife, nesse hotel. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Estou muito animado, estou aqui realmente feliz com tudo que a gente já fez, com tudo que a gente vai construir. E você que está aqui hoje, qual é a sua meta desse mês? É focar em fechar o mês com seus 5.000 pontos, é fechar o seu mês com ativo que cuida do dobrado, é fechar esse mês, abrir sua qualificação para o jantar de gala do fim de semana de liderança, mas principalmente amanhã sentar com o seu mentor, montar um plano de ação, baixar a cabeça e chegar no fim de semana de liderança com mais pessoas. Porque o nosso sucesso está no outro. E nada melhor do que você ver novas pessoas vindo com você nessa oportunidade, que o melhor evento que tem é o evento que você tem mais pessoas. Então, um ótimo fechamento para todo mundo. Eu espero que Deus possa abençoar com muita sabedoria, com muita determinação, com muita resiliência e com muita saúde. E o resto nós conquistamos porque nós temos o veículo para tudo isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe e nos vemos no fim de semana de liderança. Nos vemos no próximo grande evento. Grande abraço e rumo à Premier League e todos os benefícios da Premier League. Vamos tirar uma foto, né? Abram as câmeras, que é assim que a nossa mentora fala. Abram as câmeras para que nós possamos, menos aquele que já está de pijama. Então, quem aparecer só o rosto não abrir as câmeras, a gente vai achar que está de pijama. Vou lá, vou tirar a foto aqui. Parabéns. Hoje foi uma série de treinamentos. Então vamos lá para a foto. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Nos vemos no próximo grande treinamento.